Bom, hoje é o segundo dia, então, de Rosh Hashanah. No Talmud, no tratado Rosh Hashanah, Masechet Rosh Hashanah, nossos antigos rabinos nos ensinam que o mundo foi criado em Tishrei. Segundo a tradição bíblica, o primeiro mês do ano, que é chamado só de o primeiro mês no texto bíblico, a gente identifica como mês de Nissan. Mas a tradição rabínica identificou Tishrei, o mês que estamos agora, como o primeiro mês, o mês em que o mundo foi criado. Mas logo em seguida, somos apresentados como a tradição estava sendo criada assim, e hoje nós mantemos essa tradição da discussão, do debate saudável, do debate Leshem Shamayim, o debate construtivo. Então, uns diziam que o mundo foi criado em Tishrei, outros diziam, da escola de Rabi Eliezer, que o mundo foi criado, na verdade, alguns dias antes, no dia 25 de Elul. Em Tishrei, diz a escola de Rabi Eliezer, foi criada a humanidade, em toda a sua extensão, desde o masculino até o feminino, não necessariamente nessa ordem. Para os sábios do Talmud, as primeiras 12 horas de vida da humanidade foram intensas e essenciais. Diz o Talmud, no dia de Rosh Hashanah, ou seja, o sexto dia da criação, na primeira hora o ser humano veio ao pensamento. Na segunda hora Deus consultou os seus anjos, na terceira reuniu o pó, na quarta estabeleceu as formas, na quinta hora misturou as formas ao pó. Na sexta hora materializou o ser humano. Na sétima hora soprou a Neshama, a alma humana, para dentro do corpo. Na oitava hora o introduziu no Jardim do Éden, apresentou ao ser humano o Jardim do Éden. Na nona hora lhe passou ordens. Na 10ª hora, o ser humano transgrediu as ordens. Na 11ª foi julgado e na 12ª foi retirado do jardim. Falamos aqui das horas do primeiro dia de todos os tempos, um dia épico. No início, o ser humano era só uma ideia na mente divina. Levam 6 horas divinas para a ideia de ser humano se transformar na formação do corpo humano. Entre a 6ª e a 7ª horas, somente, Deus animou o corpo com a Neshama, a alma humana. Segundo Zohar, no primeiro dia, no primeiro Rosh Hashanah, o ser humano foi criado e no mesmo primeiro Rosh Hashanah já passou pelo julgamento divino, por volta da 11ª hora. Enfim, em concordância com os sábios do Talmud. Na 12ª hora, após ter sido expulso do Jardim do Éden, por ter consumido o fruto do conhecimento, o ser humano se arrependeu, fez techuvá, e Deus o acolheu de volta e declarou: você será um exemplo para os seus descendentes. No dia em que forem julgados, caso se arrependam, eu os acolherei. Me levantarei do trono do juízo, caminharei e irei me sentar no trono da bondade, e serei bondoso com eles. O trono do juízo e o trono da bondade. Trono do juízo, Kiseh Hadin, em hebraico. O trono da bondade, Kiseh Harachamim. Deus se dá ao trabalho de se levantar do trono do juízo para ir em direção ao trono da bondade e lá se sentar para nos acolher. Rachamim costuma ser traduzido como compaixão. Rechem, em hebraico, é útero. Deus deixou de agir conforme o seu aspecto masculino, no Kiseh Hadin, e decidiu agir de forma, vamos dizer, uterina, conforme o acolhimento,
o divino feminino. Desde tempos muito antigos, o feminino já ocupava o protagonismo na mente divina. A Shekhinah, a presença divina, nunca foi empoderada. Ela sempre esteve, está e estará na direção do mundo, assim como o aspecto masculino de Deus. Se somos criados e criadas à imagem de Deus, almas masculinas e femininas devem ter a mesma importância, direitos e deveres no mundo, e também nas nossas sinagogas. Rezamos todos os dias no Aleinu, Letaken Olam Bemalchut Shaddai, consertar o mundo sob a soberania do Todo-Poderoso, é a leitura e a tradução tradicional. Mas a dimensão de Malchut, conforme a Kabbalah, se relaciona tanto com Malchut David, a soberania de Davi, quanto com Malchut Rachel, a soberania de Rachel, de Raquel. Shaddai, por sua vez, é tanto o Deus Todo-Poderoso, quanto a deusa que nutre. Na leitura da Torá, desta segunda manhã de Rosh Hashanah, que faremos daqui a pouquinho, enquanto Isaac quase morre sacrificado, Sara morre de fato. O feminino não suporta a forma de vida seguida por Abrão, o masculino, de cumprir ordens sem questionar, a ponto de levar o próprio filho para a morte. É preciso romper com este caminho e construir outro, que além do racional das regras, envolva outros aspectos da espiritualidade e da psique humana. Sara morre para esta forma de ver o mundo, mas Sara, o primeiro arquétipo do feminino para o povo de Israel, renasce cada vez mais forte e cada vez mais Sara, que significa líder, cada vez mais líder do que nunca. Shana Tová.